Esse é um vídeo pra falar sobre o caos que é o mundo gay. Quando eu tava no armário, eu olhava pros caras assumidos e achava que eles tinham a vida maravilhosa e perfeita. Porque eles tinham coragem, eles estavam em grupos, pareciam ser pessoas bem resolvidas consigo mesmas e, sei lá, muito empoderadas, muito pra frente. Viva as gay! Gay, 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 gay! Mas aí aconteceu uma coisa. Eu saí do armário. Eu comecei a perceber que a comunidade gay não é nada disso. É, na verdade, um grande caos. Pra quem vem de fora, tem aquele ar de aceitação, de orgulho, pertencimento. E até que tem até a página 2. Porque para algumas pessoas isso acaba sendo um pouco mais difícil, um pouco mais cruel. Ou seja, justamente o oposto do que deveria ser. Então, muitas vezes, aquela criança que cresceu buscando pertencimento, buscando o seu lugar ao mundo, acha que finalmente encontrou isso, só que ela acaba sendo excluída de novo. Então, acabam tocando em outras feridas antigas e que muitas vezes ainda não foram sequer cicatrizadas. Então, se você é um homem gay, você sabe que dentro dessa comunidade existem diversas tribos que são muito diferentes umas das outras. E cada uma delas tem alguns comportamentos que são esperados das pessoas que se identificam ali naquele meio. Galera das baladas, você vai ter a galera mais nerd, você vai ter a galera lá mais peluda, né? Os ursos, enfim. E cada uma dessas tribos vão ter alguns costumes, alguns hábitos que são esperados dos integrantes ou das pessoas que se identificam com ela. E aí, olha que doideira, você tá buscando não se encaixar em padrões e lá está você se encaixando em um padrão. E quando você não se encaixa, você se sente sozinho de novo. Daí bate aquela frustração de novo. E aí a gente tem uma legião de homens gays se sentindo solitários, se sentindo excluídos, se sentindo não pertencentes a lugar nenhum. E aí, o que que acontece? Essa galera acaba recorrendo a aplicativos de relacionamento para não se sentirem tão excluídos, para não se sentirem tão vazios. Só que aí você não precisa nem nunca ter usado um aplicativo desses para ver prints rolando aí pela internet em formas de memes, de tantas conversas inacreditáveis que acontecem lá, xingamentos gratuitos, enfim, coisas bizarras. Sem contar cobranças e pressões estéticas e que no fundo pode gerar ainda mais frustração e solidão e exclusão. De novo, exclusão. E esse tipo de cobrança, seja no tipo físico, na sua profissão, sua desenvoltura pessoal, acaba afetando todo mundo. Homens, sejam héteros ou gays. Porém, se entende que já existe uma carga tão grande sobre os gays que eles querem suprir isso, que eles querem ser os bons, eles querem ser melhores, eles não querem se sentir frustrados. Então, eles ficam se desdobrando para ser sempre o melhor em tudo, ter o melhor corpo, ter a melhor profissão, enfim. Só que isso não é saudável. E muitas das vezes esses caras recorrem a coisas não saudáveis para lidar com todo esse emaranhado de sensações. Então não é uma coisa tão comum você ver essa galera recorrendo ao uso de substâncias ilícitas ou até mesmo o sexo desprotegido. Parece que existe uma necessidade de construir uma muralha do lado de fora, não apenas fisicamente, né, com o corpo, mas com a postura, a presença. Ah, eu faço o mesmo, eu vou lá, eu não ligo pra nada. É toda uma construção de personagem, digamos assim, que é para esconder um vazio interno, uma solidão, alguma coisa que tá afetando essa galera por dentro. E quando eu tô falando aqui de substâncias ilícitas, aqui também podem entrar os esteroides. A galera tá usando anabolizante a rodo. Inclusive, esses dias eu tava vendo uma publicação falando justamente de caras que eram super afeminados há 10 anos atrás e hoje são super marombeiros grandões. Cara, o que que tá acontecendo? Existe uma explicação pra isso. Essas pessoas querem ser aceitas, né? E aí, pra você ser aceito, você precisa entrar num padrão. Mas o intuito da comunidade gay não era você acolher a outra pessoa na singularidade dela, do jeito dela. Então, por que que a gente está impondo um padrão para outras pessoas serem aceitas? Enfim, é um dilema bem grande, né? O fato é que homens gays são criados normalmente com muitas cobranças em cima deles, em cima de uma masculinidade. E aí a gente cria homens que são viciados em se auto-cobrar. Tem que ter o corpo perfeito, tem emprego perfeito, lugar perfeito, tudo muito perfeito. E não apenas com eles, tá? Tem que ser com o parceiro também. Só que é isso. Essa perfeição não existe.
Então é muito comum que essa galera, principalmente os que não querem se enquadrar nesse padrão, digamos assim, acabem tendo dificuldades de se relacionar com outros homens gays. Mas é muito comum que ainda assim elas tenham essas cobranças internas. E o resumo da ópera é a solidão desse homem gay. Esse cara acaba ficando sozinho. Ele acaba desistindo de tentar ter encontros sérios, de tentar botar no relacionamento pra frente, de investir tempo, energia, porque é isso, você construir uma relação é muita energia e muito tempo ali que você vai gastar com aquela pessoa. Então elas acabam desistindo de procurar parceiros para sua vida e simplesmente se contentam em viver de encontros casuais por aí. E o grande problema não são os encontros casuais, tá? É o desdobramento que isso tem na vida desse cara. É quando ele simplesmente aceita que vai morrer sozinho e que ele não precisa de ninguém, e aí o casual é o que basta para ele. Aí sim é problemático. E esse é um problema que tem muitas camadas, né? Desde baixa autoestima, ansiedade, depressão. E o mais curioso é que os gays que também estão ali se esforçando para se encaixar dentro de um certo padrão, dentro da própria comunidade, acabam sofrendo com esses mesmos problemas. Você olha e fala, cara, que homem lindo. E ele tá super destruído por dentro. Porque também existe uma pressão estética em cima de homens. Às vezes a gente não fala sobre isso, mas existe. Quando a gente adentra especificamente dentro da comunidade gay, aí isso se amplifica muito. E o grande problema é que tudo em excesso faz mal. Então você se expor muito faz mal pra você. Assim como você se isolar faz mal também. O ser humano é um ser social, biopsicossocial. Então a gente nasceu pra viver em grupos. A gente não tá aqui pra viver sozinho. Então se você tá aí se sentindo vazio, se sentindo sozinho, procure ajuda profissional. A comunidade gay parece ser super acolhedora, mas existe sim uma certa segregação ali dentro. E eu tenho pra mim que é assim com todas as comunidades de qualquer coisa. Mas a gente acaba criando algumas expectativas e elas muitas vezes não são supridas. E a gente fica frustrado. E aí junta tudo, aquela pressão que você tinha pra se encaixar, pra agradar, e quando você acha que tá livre, tá lá você de novo, sofrendo pressão pra se encaixar e pra agradar outras pessoas ali. Muda só o ciclo, mas as atitudes continuam sendo muito similares. Mas a questão é que isso acontece. E não sei se eu, ou você, ou qualquer outra pessoa vai conseguir mudar isso. Então o que eu tenho a dizer é que você consegue sim ser fiel aos seus valores, ser fiel a você mesmo, ser você mesmo, sem ter essa necessidade de agradar e de se encaixar a todo custo. E, cara, é difícil. A gente acaba se polindo de alguma forma pra caber nesse convívio em sociedade. E eu tenho pra mim que isso é uma coisa da sociedade em si, que a maior dificuldade é como você vai conseguir se manter fiel a si mesmo, a sua essência, a seus valores, princípios, ao mesmo tempo em que você vai ter esse convívio social. Como que a gente equilibra isso? Como que a gente vive dessa forma? Sinceramente, eu não tenho todas as respostas, mas é possível. É possível você conseguir ser feliz sendo quem você é. E é possível você encontrar pessoas que vão te acolher e que vão gostar de você sendo quem você é. E é isso, cara. Ser gay não é fácil. E ninguém disse que viver a vida adulta seria fácil também. Mas é como diz a Hannah Montana: This is the life. Samantha Fee. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você tem alguma coisa para acrescentar, para ampliar essa discussão, deixa aqui um comentário que eu vou adorar ler. Eu sei que eu deixei muitas pontas soltas nesse vídeo, mas eu também não sei se é um tema que vocês gostariam que eu me aprofundasse mais aqui. E se for, de novo, deixa aqui nos comentários. E se você não for inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Meu nome é Davi, eu sou estudante de psicologia. E aqui nesse canal eu falo um pouco sobre comportamento humano e, é claro, né, psicologia. Tá legal? Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau!